Salve, salve galerinha, professor Tiago. Nesse vídeo vamos falar sobre a operação da radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. É importante estar com as ferramentas da potenciação em dias para que você entenda legal esse assunto aqui. Eu vou te ajudar, papel e caneta na mão e vem comigo. Bem, operação inversa, por exemplo, a adição tem como operação inversa a subtração e a subtração tem como operação inversa a adição. A multiplicação tem como operação inversa a divisão e a divisão tem como operação inversa a multiplicação. Já a potenciação tem como operação inversa a radiciação e a radiciação tem como operação inversa a potenciação. Beleza? Você vai entender no decorrer do vídeo essa ideia. Olha só, eu trago aqui no exemplo 1 a raiz quadrada do número 4, beleza? Eu vou já te explicar com detalhes toda essa simbologia aqui. Vamos primeiro entender a ideia. Bem, como calcular a raiz quadrada do número 4? Olha só, a raiz quadrada do número 4 é 2. Por que que é 2? Vou escrever aqui para você, ó. Pois, quando você pega esse número 2 que a gente colocou como resposta e eleva ao quadrado, 2 ao quadrado, lembra lá da potenciação, isso é igual a 4. Perceba que esse resultado que deu aqui, o número 4, é o número que está aqui dentro da minha raiz quadrada. Então, olha só uma outra analogia. Esse carinha bem aqui, ó, que é o expoente dessa base 2, ele é o mesmo que aparece aqui, ó. Só que quando o índice da raiz é 2, eu vou já te falar, o nome desse cara aqui é índice, ele não precisa aparecer. A gente imagina que tem o 2 aqui, ó. Só que ele não precisa aparecer quando ele for igual a 2, beleza? Então, por que que a raiz quadrada do número 4 é 2? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Essa é a ideia de você calcular uma raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, outras raízes, beleza? Vamos aqui para o caso 2. A raiz quadrada, olha lá, a raiz quadrada não apareceu ninguém ali, né? Então eu tenho o número 2 de 16. A raiz quadrada de 16, eu tenho que pensar da seguinte forma: qual o número que multiplicado por ele mesmo vai resultar em 16? Só pode ser o número 4. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Pois quando eu pego esse número 4 e elevo ao quadrado, eu encontro exatamente 16. Beleza? Então essa é a ideia para o cálculo de raízes quadradas. Mas a raiz pode ter outros índices, como por exemplo aqui no exemplo 3, eu tenho uma raiz que tem ali o número 3 no índice. E a gente chama essa raiz de raiz cúbica. Então qual a raiz cúbica do número 8? A ideia é a mesma. Você vai pensar agora aqui no número que multiplicado por ele 3 vezes, por ele mesmo 3 vezes, vai resultar no número 8. Então observe que a resposta vai ser 2. Por quê? Pois, lembrando lá da potenciação, quando você pega o número 2 e eleva ao expoente 3, que é o cubo, você encontra exatamente o número 8, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8, beleza? E olha só como esse 8 é exatamente o número que está aqui dentro dessa raiz cúbica, tranquilo? Então guarda aí já, quando o índice ali é 3, esse camarada bem aqui é 3, olha só, você vai ler raiz cúbica. Quando ele é 2, você vai ler raiz quadrada. Lembra que quando for 2 não precisa estar aparecendo lá o númerozinho, tranquilo? E aqui no último exemplo, a raiz cúbica, vamos ler direitinho, raiz cúbica de menos 64. Lá dentro da raiz o meu número pode ser negativo em algumas situações. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó, ele vezes ele, já que o meu índice é 3, vai resultar no número menos 64. Então, se você pensar bem, vai ser o número menos 4, pois, olha só, pois, quando eu pego esse número menos 4, a gente coloca aqui entre parênteses, tá? E eleva a terceira potência, que é o cubo, você vai ter menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. A gente vai realizando ali o jogo de sinal, olha só, menos com menos
dá mais, e mais com menos dá menos. E 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 resultou em 64. Então, quer dizer que a raiz cúbica de menos 64 é exatamente igual a menos 4. Então, perceba que você tem aqui menos 64, é exatamente o númerozinho que aparece aqui dentro dessa raiz cúbica. E, portanto, essa é a nossa solução. Agora, observe aqui essa notação que nós vamos estar usando sempre. É importante você saber essas notações. Olha só, quando você tem esse símbolo aqui, sozinho, ele se chama radical, tá? Então, esse camarada tem o nome aí de radical. Muita gente olha para o símbolo e já diz logo raiz quadrada. Calma, você dá o nome para a raiz ser quadrada, cúbica, de acordo com o índice. Quando está só o símbolo aqui, nós vamos chamar de radical, tranquilo? Beleza. Esse camarada que aparece aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, o número 3, tá? Esse númerozinho aqui, ele é chamado de índice. Vou colocar aqui para você, ó. Vai anotando aí para te não esquecer. É o índice da raiz. Tudo bem? Então, quando a gente falar em índice, você vai lembrar do número que ocupa essa posição. E quem fica lá dentro da raiz, vamos colocar aqui esse exemplo, ó, número 8 aqui, por exemplo. Esse número 8, que está aqui dentro da raiz, ele recebe o nome. Ele é o nosso radicando, tá? Então, nós vamos chamar ele de radicando toda vez que o número aparece ali dentro. É o radicando que nós estamos querendo calcular essa determinada raiz. Tranquilo? E a nossa resposta, agora sim, a nossa resposta, que nesse caso é 2, esse camarada aqui, ó, a gente chama de raiz. Tudo bem? Então eu tenho sempre essa configuração aqui na operação de radiciação. Você tem o símbolo, que é chamado de radical. Você tem o índice da raiz, que é esse número pequenininho que fica ali naquela posição. Dentro da raiz, o número que você está querendo calcular é chamado de radicando. E a resposta, você sempre vai usar o símbolo de igual e calcular a resposta, que se chama raiz. Tranquilo? Não sai daí que a gente vai fazer vários exemplos e você vai entender outras coisas que existem por dentro desse assunto. E continuando aqui, eu trago para vocês alguns exemplos. Presta bem atenção nos comentários que eu vou fazer sobre eles. Na letra A, eu tenho a raiz quadrada do número 9. Observe que não apareceu ninguém ali no índice, então é 2, tranquilo? Raiz quadrada de 9 é um número que multiplicado por ele mesmo vai resultar em 9. Esse número só pode ser quem? 3. Pensa lá comigo, 3 vezes 3, tabuada do 3, dá 9. Exatamente o meu radicando ali. Um detalhe é que quando o meu radicando é um número positivo ou maior do que ou igual a zero, tá? Eu vou ter sempre uma raiz positiva quando o meu índice ali é par, tranquilo? Então, olha só, o meu índice aqui é par, é 2, tá? O meu radicando que está dentro da raiz, ele é um número positivo maior do que ou igual a zero, tranquilo? E a minha resposta vai ser sempre um número real positivo, beleza? Nesse caso, deu igual a 3. Vamos para a letra B. Observe lá na letra B que eu tenho a raiz quarta, olha lá, o índice agora é 4, raiz quarta de 16. O meu radicando é positivo, o meu índice da raiz é par. Então, eu vou ter aqui uma resposta também positiva, beleza? Então, nesse caso, a raiz quarta de 16 vai ser igual ao número 2. Porque pensa lá comigo, olha só, eu vou escrever aqui para você. Pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a minha resposta ali é 2. Tranquilo? Ah, professor, quando é que vai ser zero? Você falou que pode ser zero. Vai ser zero, olha só, quando, por exemplo, você tiver no radicando o número zero. Raiz quadrada, por exemplo, de zero. Raiz quadrada de zero, isso é igual a zero. Porque zero ao quadrado dá zero, né? Olha só. Pois zero ao quadrado é igual a zero.
tranquilo? Então, só quando o radicando for igual a zero, você vai ter como raiz o resultado também zero, beleza? Bem, aqui na letra C tem que ter um cuidado. Eu já tenho agora a raiz quarta de um número que é negativo lá, olha, o meu radicando ele é menos 16. Nesse caso, a resposta a gente escreve assim, ó. Isso não existe em R. A gente usa geralmente esse símbolo aqui, ó. Esse E ao contrário maiúsculo, passa um traço nele e ao lado a gente coloca o conjunto dos números reais. Por que que não existe em R? Por que que não tem solução? Porque pensa comigo, eu não consigo encontrar nenhum número que quando eu elevo a quarta potência resulta em menos 16. Ah, por que que ali deu 2, professor? Não pode ser menos 2? Não pode. Observe que quando... Vamos supor que fosse menos 2. Se fosse menos 2, eu iria ter menos 2 elevado à quarta. Mas quando a gente realizar aqui as multiplicações fazendo o jogo de sinal adequado, vai sempre resultar em 16 positivo e não em menos 16. Isso vai acontecer em todo caso que o seu índice for par e o seu radicando for um número real negativo. Tranquilo? Então a resposta é não existe em R. Você pode escrever não existe em R usando esse R aqui, que é do conjunto dos números reais, ou usar esse símbolo aqui, ó, né? Esse símbolo aqui, que significa a mesma coisa, beleza? Então quer dizer que aqui na letra D, a raiz quadrada de menos 25, olha lá, raiz quadrada, índice par, e o seu radicando é negativo. Novamente aqui, não existe em R, a gente coloca esse símbolo, e aí está a sua resposta para esse caso. Atenção, que é somente quando o índice é par e o seu radicando é negativo. Porque olha aqui o que acontece na letra E. Você tem raiz quinta de menos 1. O 5 é ímpar, é o meu índice, mas o meu radicando é negativo. Tem resposta, professor? Tem resposta. Nesse caso, tem resposta, tá? A raiz quinta de menos 1 vai resultar também em menos 1, pois, olha só aqui o detalhe, pega aí a ideia. Quando você faz menos 1 e eleva a quinta, olha o que acontece. Vamos abrir essa multiplicação? Menos 1 à quinta é menos 1, tá? Vou colocar aqui, ó. É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, mais uma vez e mais uma vez, tá? Lembra lá da potenciação. Começando a fazer aqui o jogo do sinal, menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Então resultou aqui em menos e 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 resulta em 1. Então tá aí, menos 1 elevado à quinta potência resulta em menos 1 e nesse caso tem resposta. Então, quando o seu índice é ímpar e o radicando é negativo, a sua solução, a sua raiz é um número real negativo. Tranquilo? A mesma coisa aqui na minha letra F. Eu tenho a raiz cúbica de menos 27. Qual vai ser a solução? A minha raiz será menos 3. Pode fazer lá, fica como exercício. Pegue menos 3 e eleve a terceira potência, que você vai encontrar exatamente menos 27. Tranquilo? Então esse foi o vídeo número 1 sobre esse assunto. Se você gostou, deixa o like para ajudar o canal. Continua aqui acompanhando a nossa playlist sobre esse assunto. Espero ter te ajudado. Um forte abraço e até mais.